cada um dos 242 jovens que morreram nesse incêndio tinha uma família, tinha os seus amigos, tinha os seus sonhos. E você se envolve e se apaixona por eles. E aquilo tudo é tirado. Então, eu acho que esse impacto desse casamento aqui, né, do true crime com a ficção, talvez não tenha realmente comparação, assim, com outras coisas. A tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez 10 anos em janeiro desse ano e virou tema de uma série dramática, Todo Dia a Mesma Noite. Foi um dos maiores sucessos da história da Netflix no Brasil. Essa que você ouviu aí no começo é a Júlia Rezende. Ela foi a diretora da série e fala na conversa que você ouve daqui a pouco como foi contar essa história. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Todo Dia, a Mesma Noite é a produção brasileira da Netflix de mais sucesso da história da plataforma. Ela foi baseada no livro da jornalista Daniela Arbex e reconta a história do incêndio na Boate Gaúcha a partir da manhã do dia da tragédia. O drama acabou sendo categorizado como true crime, um dos gêneros que mais atraem audiência atualmente. Em 5 dias já havia 1 bilhão de menções à série no TikTok. E foram os adolescentes, que nem tinham idade para lembrar do drama quando ele aconteceu, os mais apaixonados. Júlia Rezende, a diretora, não esperava nada disso. Ela conta na entrevista que você ouve a seguir sobre os detalhes de todo o processo de filmagem, os cuidados que a produção teve com a história, fala como foi difícil filmar algo tão triste e o que significa para ela ter mergulhado nessa história. Eu adianto aqui um pouquinho. Para ela, a série tem o mérito de não deixar essa tragédia cair no esquecimento e de contribuir para que uma história dessas não se repita. Ouve aí meu papo com ela. Júlia, dando uma olhada na sua filmografia, esse foi o seu trabalho que mais teve a ver com um fato da vida real, uma coisa que aconteceu. Que preocupação você teve durante a produção em relação a isso, por ser, vamos dizer, baseado em fatos reais? Eu acho que sempre que a gente está fazendo um projeto baseado em fato real, né, tem sempre uma preocupação grande de como as pessoas vão receber, dos muitos olhares que já existem sobre aquela história. Mas eu acho que nesse caso específico era muito delicado, né? Porque a gente está falando de uma tragédia muito recente, que não teve até hoje uma resposta da justiça. Então a gente vê essas famílias ainda agora lutando por justiça, lutando por uma resposta, por uma condenação. E a gente a nossa maior preocupação sempre foi com as famílias, com os sobreviventes, né? Assim, de sermos muito respeitosos e, de alguma maneira, honrar a memória das vítimas, né? Então, acho que todo o tempo, a Daniela Arbex, que é a autora do Todo Dia a Mesma Noite, né? Ela sempre esteve do nosso lado, fazendo essa ponte. A gente não entrou em contato com as famílias durante o processo de filmagem, mas a Daniela, que é muito próxima deles, estava sempre fazendo uma consultoria, ela participou do processo de roteiro, ela foi na filmagem, ela estava do nosso lado sempre nos lembrando qual era o intuito de tudo aquilo, né? Assim, que é produzir memória, que é não deixar cair no esquecimento, que é não assim, contribuir para que uma história como essa não se repita. E que tipo de cuidado vocês tiveram que ter em comparação aos teus trabalhos anteriores, né? O quão diferente foi na parte de direção? Eu acho que na parte de direção, assim, primeiro a gente tinha muitos desafios técnicos, né? Porque tínhamos que filmar com fogo, com fumaça, muita figuração. Então, assim, tinha um cuidado de segurança mesmo da equipe, né? Aqueles momentos de correria, de pisoteamento. Então, existia uma preocupação com a segurança de todos. Além disso, eu acho que o grande, enorme desafio foi trabalhar com os atores para que a gente chegasse na medida correta dessa história, né? Para que a gente achasse o tom que a gente ia narrar isso tudo, para que não virasse um grande melodrama, mas ao mesmo tempo que desse a dimensão do que aconteceu. Então, eu fiz um trabalho com a Helena Varvac,
que é uma atriz e preparadora de elenco, que fez uma parceria comigo, assim, que foi muito delicada e muito sensível, para a gente justamente criar essas conexões entre esses personagens, né? Na verdade, os atores que fazem as vítimas, né, os jovens, eles têm muito poucas cenas com os pais na história, porque logo eles vão para boate e vão perder as vidas. Então, a gente precisava criar um vínculo, criar uma relação de intimidade, e para que os personagens, para que os atores que fazem os pais tivessem a noção do que falta depois, né? Quem é que saiu que não está mais naquele grupo? Então, acho que isso foi o maior desafio, assim, que a gente juntos encontrasse essa medida. O fato de ser uma história real restringiu suas opções de direção, você acha? Não, eu não diria restringiu, eu acho que orientou, né? De alguma maneira, a gente, por exemplo, nunca ficou em busca de semelhanças físicas, não partimos por aí, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas a gente precisava respeitar. Acho que não nos limitou, mas nos orientou, sabe? E, nesse sentido, a Daniela também foi muito presente e muito importante, assim, porque ela dizia, isso aqui vocês não podem mudar, isso aqui precisa ser o mais fiel possível, sabe? Então, acho que ela também um pouco balizou quais eram as licenças que a gente podia fazer pela narrativa e quais não. E olhando a tua filmografia, você fez muitas comédias, né? Que é um gênero que costuma levar muita gente pro cinema no Brasil. É o gênero de maior sucesso, assim. E aí agora você faz um drama pesadíssimo, uma tragédia. Quando você foi chamada para fazer, você temia essa mudança de linguagem? Como você se preparou para entrar numa outra linguagem? Eu acho que eu vinha já numa transição, assim, né, porque é muito curioso como a nossa vida profissional vai acontecendo, né? Eu comecei dirigindo séries de humor no Multishow, naquele momento ali em 2010, quando veio a lei da TV paga, né? E começou a ter muita produção independente nos canais a cabo. E eu, em paralelo, estava escrevendo um roteiro do que seria o meu primeiro filme, que era o Ponte Aérea, que era uma história de amor. Mas uma das séries que eu estava dirigindo era O Meu Passado Me Condena, com o Porchat e a Mia. E a série virou um filme, e o filme foi um mega sucesso, com mais de 3 milhões de ingressos no cinema. E isso, de alguma maneira, norteou um pouco o meu caminho depois, né? Porque eu comecei a receber muito convite para dirigir comédia. Eu não sou exatamente uma espectadora de comédias, assim. Eu adoro, eu acho que o humor é uma lente muito inteligente para se olhar o mundo, né? Eu acho que através do humor a gente pode falar de coisas muito importantes, assim. Mas eu não sou aquela pessoa que vê tudo de humor, que vê todos os filmes de comédia. Eu acho que antes eu sou uma espectadora de drama. E aí eu acho que nos últimos anos, mesmo as comédias que eu dirigi, elas foram virando comédias dramáticas, né? Assim, eu fiz o Como é Cruel Viver Assim, que é uma comédia dramática baseada numa peça do Fernando Ceilão. Depois eu fiz o Depois a Louca Sou Eu, com a Débora Falabella, que é baseado no livro da Tati Bernardi, que também é uma comédia dramática, né? A história de uma mulher que está enfrentando crises de pânico, de ansiedade. Aí eu fiz o Coisa Mais Linda, que é uma série da Netflix, que é uma história de época, né? Assim, com muitas questões do drama mesmo. Então, acho que foi um caminho natural, sabe? Mas eu acho que o barato, assim, do fazer cinema, do fazer audiovisual, é justamente circular pelos gêneros, né? Porque cada gênero tem uma proposta, tem um desafio de linguagem. Fazer humor é muito difícil. Tem uma matemática própria na piada, no timing. Então, eu acho que com tudo a gente vai aprendendo e fazendo uma bagagem mesmo, sabe? Não sei se dá para dizer que Todo Dia Mesma Noite é isso, mas existe um gênero que a gente vê que tá fazendo muito sucesso hoje, que é True Crime. Eu não sei se você concorda, né? Talvez tenha um pezinho aí na série, que não é exatamente isso, mas é um caso real, enfim. E eu queria pegar a sua opinião, por que você acha que esse gênero hoje tá tão forte? Olha, uma coisa bem curiosa, assim, eu nunca usei essa expressão true crime para falar de Todo Dia Mesma Noite. Nem eu, nem ninguém que estava envolvido no projeto. A gente só descobriu que a série era categorizada como true crime no lançamento.
Até então, para mim, ela era um drama e ponto. E aí, depois eu entendo que tem essa gaveta do true crime. Primeiro, eu acho que, assim, esse caso, né, é uma história tão trágica. E eu acho que o que despertou interesse foi a indignação que essa história provocou. As pessoas sofreram quando isso aconteceu há 10 anos atrás. Mas tirando os que estavam diretamente envolvidos, todo mundo esqueceu desse assunto. Ninguém acompanhou as repercussões e os desdobramentos, né, do incêndio da Botkiss. E agora, com a série, veio à tona tudo o que aconteceu, dos conflitos das famílias com o Ministério Público, das injustiças, assim, né? Eu acho que essa é a palavra realmente. Então, eu acho que essa indignação que uma história real provoca, das pessoas falarem assim, não é possível que isso tudo aconteceu. Eu achei muito curioso. Na minha terapia, a minha terapeuta contou que vários adolescentes chegavam na análise para dizer que estavam muito chocados, que tinham assistido a série, estavam muito impressionados, porque eles descobriram que dava para morrer jovem. Então, eu acho que essas coisas que vão se abrindo quando você conta uma história real, né? É assim, a vida pode ser isso pode acontecer de verdade, né? Esse limite, assim, entre o que a ficção também e o documentário, né? Também acho que vai por esse lugar, assim. Quando você vê um true crime documental, em geral também você chega no pós-fato. Eu acho que a ficção, a dramaturgia, permite que você provoque no espectador um envolvimento com aqueles personagens prévio, né? Então, assim, cada um dos 242 jovens que morreram nesse incêndio tinha uma família, tinha seus amigos, tinha seus sonhos. E você se envolve e se apaixona por eles. E aquilo tudo é tirado. Então, eu acho que esse impacto desse casamento aqui, né, do true crime com a ficção, talvez não tenha realmente comparação, assim, com outras coisas. Agora, e esse impacto para quem tá fazendo lá na hora? Não deve ter sido fácil, né? Como é que ficava a equipe e tudo? Olha, a gente passou anos envolvidos nesse projeto. O Gustavo Lipstein, que é um roteirista, né? Acho que ele fez um recorte muito sensível, assim, de escolher contar a história a partir das famílias que foram processadas pelo Ministério Público. A equipe toda ficou muito mobilizada emocionalmente. A produtora, né, a Marisa Leão e o Thiago Rezende, tiveram um cuidado muito delicado, assim, de acolher todo mundo. A gente teve acompanhamento de 2 psicólogas do Instituto Entrelaços, que é um instituto especializado em luto. Então, elas fizeram uma palestra pra gente, assim, tanto para nos orientar sobre como é que, né, assim, para os atores, para todo mundo que estava ali desenvolvendo, tanto para nos orientar de como esses personagens reagiriam a essas situações, como para nos dar suporte e abrir um canal para que a gente pudesse desabafar, que a gente pudesse compartilhar como é que a gente estava se sentindo, né? É claro que tinham cenas muito sensíveis, assim, onde a equipe, às vezes a gente estava filmando, a gente olhava para o lado e estava todo mundo chorando. Então, assim, era duro, mas, por outro lado, eu acho que a gente se deu as mãos com tanta firmeza, sabe? Apesar da temática e de tudo ser muito sofrido, eu acho que a gente foi de mãos dadas, assim, e conseguiu fazer um set leve, um set amoroso, respeitoso, onde todo mundo estava ali encarando aquela missão e, ao mesmo tempo, consciente da importância de contar aquela história, de não deixar ela ser esquecida, sabe? Agora, isso que você falou, né? Algumas famílias foram processadas pelo Ministério Público. Quando a série foi lançada, algumas famílias disseram que iam processar o Netflix. O Ministério Público emitiu nota falando mal da série e outras famílias, a Associação de Famílias das Vítimas, emitiu uma nota pró-série, né? Em defesa da série. Isso é uma polêmica muito grande, né? Por que tem tanta controvérsia em torno dessa história e da série, consequentemente? Eu acho que a história em si, ela é cheia de... já é controversa, né? Porque, assim, 242 pessoas morreram,
ninguém foi responsabilizado. Houve um julgamento que foi televisionado, que foi um julgamento longo. 6 meses depois da condenação, os réus são absolvidos, o julgamento foi anulado por questões processuais. Então, já há uma série de controvérsias e de visões que se opõem dentro desse projeto, dentro desse acontecimento, né? Como eu te falei, eu acho que a Daniela Arbex, que tinha uma relação, que mantém essa relação, né, muito próxima e muito respeitosa com essas famílias. Na época do lançamento, a gente foi finalmente conhecê-los. Fomos a Santa Maria, eu, alguns dos atores, a Daniela, visitamos com eles o memorial. Então, assim, eu acho que a gente estabeleceu com eles uma relação de profundo respeito. O que eu mais ouvi durante esse processo do lançamento foram famílias me dizendo muito obrigada por não deixar o meu filho ser esquecido. Muito obrigada por contar para o mundo o que a gente está vivendo, o que a gente está sofrendo. E eu acho que é muito, assim, também existe uma dimensão íntima do sofrimento que tudo isso causa, que eu não posso julgar, sabe? Eu acho que a maneira como cada pessoa reage, tanto assim, a gente nunca fez uma sessão pública, por exemplo, né? Muita gente perguntava assim, mas vocês não vão lá mostrar para eles a série antes? E a gente sempre disse não. Eu acho que a decisão de assistir ou não a série é muito pessoal, né? Cada um vai entender se quer ver, em que momento quer ver, né? Vários pais e mães me escreveram dizendo, a gente assistiu, depois precisou parar e depois retomou. Então eu acho que esse tempo é muito íntimo e pessoal de cada um, sabe? Mas esse é um dos maiores sucessos de audiência do Netflix produzido no Brasil, né? Sim. Ao mesmo tempo que existe um lugar de lidar com uma frustração inevitável das pessoas que viveram essa situação real, tantas emoções envolvidas, tem esse êxito absurdo. E o que você acha que explica esse êxito, então? Olha, eu acho que o êxito, assim, primeiro acho que ele vem da força da história, né? Porque a gente está contando a história de pessoas muito corajosas, muito bravas, que lidaram com a pior dor do mundo, com muita dignidade, com muita... Eles estão hoje ainda lá em Brasília, acampados em frente ao STF, cobrando justiça. Então, assim, eu acho que a potência desses personagens, sei lá, é uma coisa rara e muito... E que mobiliza todo mundo que assiste. Depois eu acredito que a gente teve um trabalho assim, de atores muito espetaculares que conseguiram traduzir, dar a dimensão de tudo isso. Então eu acredito muito a eles. Mas eu não sei, né? Não existe muito fórmula para o sucesso de um projeto audiovisual, né? A gente nunca sabe. E esse projeto era muito arriscado. A gente realmente não sabia o que ia acontecer, como as pessoas iam receber. Me surpreendeu muito o alcance que o projeto teve entre os adolescentes, por exemplo. A gente nunca imaginou, né? Porque adolescentes nem acompanharam o que aconteceu 10 anos atrás. Muitos eram crianças naquela época, nem lembravam do fato. Mas a série viralizou no TikTok, né? Assim, em 5 dias tinha 1 bilhão de menções à série no TikTok. E a cada dia, cada hora que a gente olhava, aumentava milhões e milhões. Então, assim, realmente tomou uma proporção de que naquela semana que ele virou o assunto, né? Todo lugar que a gente ia, no salão de cabeleireiro, no taxista, nas festas, em qualquer ambiente, as pessoas estavam falando da série. E, para além do sucesso que isso signifique, assim, para nós, né, como carreira, eu acho que o mais bacana é a gente saber que esse assunto voltou à pauta no Brasil, que as pessoas começaram a discutir a justiça, começaram a discutir a impunidade, que provocou indignação e que a luta dessas famílias não está sendo em vão, sabe? Que agora eles têm muitos apoiadores e muita gente que quer dar suporte para o que eles estão batalhando. Você acha que, dado esse êxito, essa pode ser uma área, um gênero que você deve mergulhar mais? Eu não sei, Isabelle, assim, eu acho que, na verdade, é uma coisa muito curiosa, porque os projetos de audiovisual, eles levam muito tempo para acontecer, né?
Então, provavelmente as coisas que eu vou filmar agora, nos próximos 2 anos, eu já vim plantando há 4 anos atrás, né? Então, nunca é uma resposta imediata. Eu agora estou fazendo uma série para Netflix sobre o Ayrton Senna. Esse é o próximo projeto que eu estou envolvida. E são outras, né? Também é uma história real, mas de uma outra ordem, assim. Então, não sei, mas certamente eu acho que os convites, né? Uma vez que você dirigiu uma coisa que foi bem sucedida, as pessoas tendem a te convidar para fazer a mesma coisa, né? E aí também muitas vezes isso a gente acaba não querendo, porque eu falo, puxa, eu já fiz isso, né? Foi quando eu fiz o Meu Passado Me Condena e o filme foi um sucesso e todo mundo me chamava para dirigir comédia e chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu já fiz essa comédia, agora eu quero fazer outra coisa. Então vamos ver o que vai se apresentar. Júlia, e o que ficou com você dessa história? Eu só reforço meu profundo respeito por eles todos, assim. Eu acho que a gente se fala, né, agora que essa comunicação também parou de ser só mediada pela Dani, né, que a gente tem contato direto. Eu falo com eles e torço muito para que a justiça seja feita, para que eles encontrem uma resposta, porque como eles próprios dizem, né, assim, mesmo quando houver uma resposta da sociedade, os filhos deles não vão voltar. E isso é, sei lá, é um negócio que a gente, assim, eu sou mãe, não dá nem para imaginar, sabe, o que é passar por isso e nessas circunstâncias, assim. Super obrigada e vou ficar atenta aí para os próximos. Muito obrigada mesmo. Se você quer saber mais sobre o que a gente assiste hoje, vai no site da Gama, que a gente tem uma edição completa sobre as transformações pelas quais o audiovisual vem passando e as técnicas para aprender a audiência hoje. Para você ter uma ideia, a gente tem uma reportagem que fala sobre o que participantes de reality show topam para estar em programas de boa audiência. Dá para adiantar que tem até tortura psicológica. Tem também um texto da escritora Marilene Felinto, que é colunista da Gama, sobre pirataria digital e acesso à cultura. Além do nosso bloco de notas com dicas de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente bacana. Olha só quem já pintou por aqui. A atriz e humorista Mia Mello, que fala sobre os perrengues da maternidade. A ativista feminista Lola Aronovich, sobre o masculinismo e como o movimento está ligado a fake news. E o psicanalista e escritor André Alves, sobre FOMO, aquela ansiedade por não estar vivendo algo que muita gente parece estar. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!